Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as conversões ΔY e YΔ. Essa é a última aula teórica sobre as leis básicas de circuitos elétricos. Então, para falar sobre essas conversões, vamos dizer que as conversões ΔY e YΔ são conversões possíveis de serem realizadas em um circuito a fim de transformar determinados arranjos de elementos de circuito que não podem ser reduzidos por meio das associações série e paralelo. Ou seja, existem certos arranjos de elementos de circuito, como por exemplo arranjos de resistores, nos quais esses resistores não podem ser diretamente simplificados por meio das associações já conhecidas, no caso, as associações série e paralelo. E isso com o objetivo de se obter uma resistência equivalente. Então, a gente viu de aulas passadas, inclusive, que determinadas associações de resistores, da forma pelas quais eles estavam arranjados, a gente poderia fazer com que esse arranjo de resistores pudesse ser reduzido a um único resistor equivalente que representa todo aquele arranjo de resistores. Então, se eu tenho um ou mais resistores pelos quais passam a mesma corrente, eles estão em série. Se eu tenho um ou mais resistores que estão submetidos sob uma mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. E eu consigo aplicar equações para fazer com que esses resistores em série ou esses resistores em paralelo se reduzam a um único resistor equivalente. Só que o que está dizendo aqui é que pode existir determinados arranjos de circuito em que os elementos, no caso os resistores, por exemplo, eles não podem ser reduzidos por meio dessas associações, justamente porque nem entre todos eles passa a mesma corrente, nem entre todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, qual seria o formato desses arranjos? Existem dois, os arranjos estrela e delta. No caso do de cima, esse é o arranjo em estrela. São duas formas de representar o mesmo arranjo. Nesse caso aqui, a gente consegue visualizar bem a chamada estrela, né? Um formato em Y. Né? Só que esse formato também pode ser escrito dessa forma aqui também. É o mesmo arranjo, só que escrito de uma outra maneira. Também esse arranjo aqui é chamado de T. Então, Y, T e estrela são palavras que dizem respeito ao mesmo arranjo de circuito. Se a gente for parar para aplicar aquela definição que vimos no slide anterior, a gente pode ver que esses três resistores eles nem estão em série entre si, nem em paralelo. Então, como é que eu faço para converter esse sistema de forma com que eu possa aplicar as associações série e paralelo, entende? Esse que é o objetivo. E aqui na imagem de baixo temos o arranjo em delta. Ele tem um formato de delta, né? A letra grega delta. E a outra forma de escrever ele é desse formato aqui, que a gente também chama de formato π, porque lembra a letra grega π. Então, delta e π são nomes diferentes que dizem respeito ao mesmo arranjo. Primeiro vamos falar sobre a conversão ΔY, ou seja, é uma conversão que faz com que um determinado arranjo em delta possa ser convertido para um arranjo em Y. Então, vamos lá. Suponha que seja mais conveniente trabalhar com uma rede em Y em um ponto em que o circuito contém uma configuração delta. Para isso, a gente sobrepõe uma rede Y à rede delta existente e a gente encontra as resistências equivalentes na rede Y. Então, suponha que a gente tenha em um determinado trecho de um circuito elementos de resistência em delta e que esses elementos em delta dificultam a resolução do circuito e que, por algum motivo, é mais conveniente, é mais fácil, o circuito se reduz de forma
a se tornar mais simples, caso eu substitua esse arranjo em delta para um arranjo em y. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a conversão delta-y. Então, para um arranjo em delta, designado por RA, RB e RC, eu posso encontrar um equivalente em Y, designado pelos resistores R1, R2 e R3. Para fazer isso, eu utilizo essas equações. O R1, no caso, essa resistência, é dada pelo produto entre RB e RC, ou seja, o produto dos resistores que estão ao lado dele, eu gosto de olhar dessa forma, dividido pela soma de todos os resistores do delta. Para o R2, ele é dado por o produto entre RC e RA, ou seja, os resistores ao lado dele, dividido pela soma dos resistores em delta. O R3, produto entre RA e RB, os resistores que estão ao lado dele, dividido também pela soma dos três resistores do delta. Já a conversão Y-delta, ela é feita de uma outra maneira, né? Assim, o objetivo é sempre o mesmo, é converter determinado arranjo, seja ele delta ou seja ele Y, e essa conversão ela tem como finalidade fazer com que o circuito com o arranjo convertido se torne mais fácil de ser resolvido. Então, de forma similar, a conversão Y-delta pode ser obtida utilizando-se das seguintes equações: RA, RB e RC. No caso, eu tenho um arranjo em Y, o meu arranjo original é esse, e por algum motivo eu percebo que a rede fica mais fácil de ser resolvida caso eu transforme aquele arranjo em Y em um arranjo delta. Para achar o equivalente em delta, eu tenho que meu RA é dado pelo produto entre R1 e R2 mais R2, R3 mais R3, R1. Ou seja, todas as combinações possíveis de produto entre dois resistores, R1, R2, R2, R3 e R3, R1. Essas são todas as combinações possíveis, as três combinações. Então, eu multiplico cada uma delas e somo todas elas, dividido por R1, que é o resistor que está, eu gosto de enxergar dessa forma, né? Que está na mesma direção da resistência que eu quero encontrar. O RA está na mesma direção que o R1. Aí eu coloco o R1 na parte de baixo. Agora o RB. O RB ele é dado também, o numerador é igual para todos os casos, né? A multiplicação, todas as três multiplicações possíveis entre duas resistências da estrela, dividido pelo resistor que está na mesma direção. No caso do RB, é o R2. Para o RC seria o R3, né? E o numerador é a mesma coisa. Agora vamos a um exemplo para que fique mais claro qual é, de fato, o objetivo e como que realmente essas conversões podem auxiliar na resolução de um circuito. Então a gente tem esse circuito aí, né, com 4 malhas, uma fonte de tensão, várias resistências, e eu quero obter a resistência equivalente vista pelos terminais A, B. Fazendo isso, eu poderia encontrar quem é a minha corrente I, né? Porque o circuito se reduziria a uma única malha no qual existe uma fonte de tensão em série com uma resistência equivalente RAB, certo? Então, se a gente for resolver esse circuito, se a gente for querer encontrar o I, a corrente elétrica que flui da fonte, sem fazer as conversões, o que a gente teria que fazer? A gente teria que ou trabalhar com 4 malhas, ou identificar todos os nós do circuito e aplicar a lei dos nós. Então, seria um sistema provavelmente com 4 equações ou mais para resolver para uma única incógnita. Só que o objetivo do exemplo é mostrar que é possível fazer isso com uma única equação. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo, que eu chamei de passo 1, parte 1 da resolução, é transformar a estrela ABC em um delta. Se a gente for ver, isso aqui realmente é uma estrela, ela está no formato do T, só que ela está virada de lado, né? Mas mesmo assim é uma estrela. Então, vamos lá.
Eu identifiquei que na estrela o R1 é 10 ohms, o R2 é 20 ohms e o R3 é 5 ohms. Se a gente for ver lá na figura original, né? O R1, R2 e R3. É exatamente isso que eu fiz. R1, R2 e R3, no mesmo formato. Então, tá em estrela, eu quero achar o equivalente em delta. Então, eu tenho que achar o RC, RB e RA. O RA, por exemplo, eu aplico a equação, que no caso, como eu quero fazer uma conversão y-delta, o RA é dado por R1 vezes R2, mais R2, R3, mais R3, R1 sobre R1. Então, é isso que eu faço. R1, R2, R2 mais R3, R2, R3, R3, R1 dividido por R1. Fazendo essa conta, eu consigo achar que o meu RA é 35 ohms. Então, eu achei um equivalente. Eu achei o primeiro elemento do meu elemento delta, que é o meu RA. O RA, perceba, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Ele é o elemento que está entre R2 e R3. Então, ele é o elemento que, como a gente chamou R2 de 20 e R3 de 5, 25, o RA estaria aqui, nesse trecho, entre o R2 e o R3. E aí eu aplico as mesmas equações para achar os outros termos do delta, né? O RB e o RC. A parte 2 agora. Fazendo essa conversão, eu consigo achar esse equivalente aqui. Então, como eu falei, o RA ele está entre os resistores R2 e R3. O RB vai estar entre os resistores 10 ohms e 5 ohms. E o RC entre os resistores 10 ohms e 20 ohms. Fazendo isso, eu posso agora tirar minha estrela do circuito, já que eu converti ele para um delta, e reescrever o circuito com o delta convertido, né? Então, eu tirei uma estrela e coloquei um delta. Foi exatamente o que eu fiz. Perceba agora que se a gente fizer a conversão y-delta, o circuito fica mais fácil de ser resolvido. Talvez não seja possível enxergar isso para uma pessoa que está começando agora no estudo de circuitos. Mas perceba que, por exemplo, esse resistor está em paralelo com esse está em paralelo com esse e esse está em paralelo com esse. Então, a gente já reduziria um circuito de 6 resistores a, pelo menos nesse primeiro momento, a um circuito com 3 resistores. Afinal de contas, o paralelo desse aqui dá um resistor, esse dá outro e esse dá outro. Então, vamos lá. Vamos resolver as associações em paralelo. Então, 12,5 paralelo com 17,5, 70 paralelo com 30 e 15 paralelo com 35. Eu acho essas resistências. E aí, eu substituo elas, né? 12,5 com 17,5 dá 7,292. Ele entra aqui, né? Esse trecho aqui, ele entra aqui. O 10,5, que é a associação entre 15 e 35, vem aqui embaixo, né? Esse trecho aqui. E a associação de 70 com 30, que dá 20 ohms, ele vem entre esses dois terminais, né? 21 ohms. Então, desse arranjo, eu passo para esse daqui. E aqui fica mais claro ainda e mais evidente de que eu poderia simplesmente somar essas duas resistências, encontrar uma resistência equivalente em série e, por fim, fazer o paralelo entre essa resistência em série e o 21 ohms, né? Fazendo isso, eu consigo achar uma única resistência equivalente, 9,632 ohms. Então, eu poderia simplesmente substituir todo esse trecho do circuito por uma única resistência RAB aqui, de 9,632 ohms, e assim resolver o circuito que nesse caso vai conter só uma malha. Vai conter uma fonte e uma resistência. É só aplicar a lei de Ohm que eu consigo achar que é a minha corrente elétrica. Então, foi isso, pessoal, o exercício. Acho que deu para ficar claro que fazendo essa conversão de y para delta, o exercício ficou muito mais fácil de ser resolvido. E deixar claro que existem outras possibilidades e outras condições, outros circuitos em que uma conversão delta-y e não uma y-delta é o que facilitaria o circuito. Circuitos elétricos é uma coisa
talvez assim um pouco subjetiva de ser resolvida. A pessoa precisa saber todas as técnicas para fazer com que a solução seja o mais otimizada possível, né? Enfim, é isso. Nas próximas aulas a gente vai terminar essa parte das leis básicas, só trazendo alguns exemplos resolvidos de circuitos elétricos com os mais diversos arranjos possíveis e tentando utilizar um software de simulação, no caso o PSIM, para validar todas as respostas. É isso e até a próxima.